Eles alteram o metabolismo e influenciam no nosso peso. São os distúrbios da tireoide, que acometem principalmente nós mulheres. Mas como identificar os problemas na tireoide? É sobre esse assunto que nós vamos conversar com a doutora Graciele Tombini, endocrinologista. Graciele, aonde fica a tireoide no nosso corpo e qual é a real função dela? A tireoide é uma glândula que fica no pescoço e ela produz hormônios que são responsáveis pelo nosso metabolismo. Eles são responsáveis pelo batimento cardíaco, pelo hormônio do crescimento, pelo crescimento dos ossos, pelo crescimento do cabelo, pela pele. Na verdade, os hormônios da tireoide, eles têm alguma relação com quase todas as funções do corpo, com quase todos os tecidos do corpo. Essa questão de influenciar no ela tem peso, uma regência né? meio geral, assim. E o peso é uma preocupação de todas nós mulheres, então realmente tem essa E outra coisa né? também, existem muitos mitos, né? Um pouquinho antes de entrar no ar, a gente, vamos falar sobre a famosa tireoide, porque às vezes as pessoas têm uma ideia muito errada do que é e o que exatamente acontece quando a glândula da tireoide não funciona bem. E é justamente essa a nossa ideia, né, Graciele? Saber exatamente o que pode acontecer, então, no organismo quando a glândula não está funcionando da forma correta. Quando nós temos, por exemplo, uma deficiência do hormônio da tireoide, o que vai acontecer? A pessoa vai ter todos os processos, eles vão ter um funcionamento num ritmo. Essa é uma foto da glândula, Essa é uma né? foto da glândula que fica bem no pescoço. Ali. É a rosa escura. Aos lados a gente tem a vascularização, atrás está a traqueia, né? Então fica bem no pescoço, a traqueia mesmo. Fica atrás da tireoide. Fica inclusive logo acima do externo. Um dos sintomas é quando incha o pescoço, às vezes as pessoas que têm problema de tireoide, elas têm aumento da glândula, né? E aí a gente olha para o pescoço da pessoa, muitas vezes eu encontro assim no supermercado, vejo as balconistas, eu falo, vai dar uma olhadinha na tua tireoide, porque até para um endocrinologista é muito visível, assim, quando ela está aumentada de tamanho. E existe 2 tipos de problemas com a tireoide? Existem vários tipos, mas assim, quando a gente está falando do hormônio que ela produz, a gente divide em hipotireoidismo, que é a falta, e o hipertireoidismo, que é o excesso do hormônio da tireoide. Mas nós temos outras doenças, assim, da tireoide, tipo nódulos de tireoide, que tem muito comum história familiar. A mãe, o pai tem nódulos, mas a maioria, fiquem tranquilos, se alguém tem nódulo, a maioria é benigno. A imensa maioria dos nódulos de tireoide. E mesmo os malignos, eles têm muito fácil o tratamento para quem busca os recursos. Eu digo assim, se é para ter um câncer, claro, é muito ruim dizer isso, mas se é para ter o da tireoide é mais tranquilo. É muito difícil que alguém morra de câncer de tireoide se tratando. Tá? E por que acontece tanta oscilação de peso? Porque algumas pessoas têm realmente um problema grave com excesso de peso, com a obesidade. Por que isso acontece? Eu diria assim, com certeza, como eu falei, como o hormônio é responsável pelo nosso metabolismo, se eu tenho a falta do hormônio, eu vou ter um metabolismo mais lento. Só que o aumento de peso no hipo, que é a falta, sempre lembrar, hipo menos falta, hiper mais excesso. Então, a maioria do aumento de peso é por retenção hídrica, por edema nos tecidos, inclusive se deixar muito a longo prazo sem tratar, pode dar insuficiência cardíaca por edema no redor do coração. Então, não necessariamente pelo aumento da alimentação, porque a pessoa come mais. Também porque o metabolismo, ela não come mais, mas ela come a mesma coisa e ela metaboliza mais e aquilo se transforma mais rápido em gordura. Só que é importante deixar claro que o problema de tireoide ele não faz aumentar tanto assim de gordura. Pois muitas pessoas estão gordinhas e põem a culpa na tireoide. Exatamente. Eu tô gordinha porque eu tenho um problema de tireoide. Exatamente. Tô tratando. É uma desculpa que todo mundo quer dar. Não, olha, é impressionante. Eu sempre digo isso. O aumento de peso, claro. E se a pessoa trata, não é para ter um aumento de peso. Tireoide tratada é igual a pessoa normal. Isso é muito importante, principalmente no hipo, que é o mais comum. Mas esse exemplo que tu falaste é clássico. Eu tenho exemplo em casa. Minha mãe, ela come um monte e diz que ela tem hipotireoidismo. Não, é minha tireoide. E em que fase da vida, Graciele, esses problemas começam a aparecer? Bom, é muito mais comum em mulheres. Não se sabe bem o porquê, mas é mais comum em mulheres. E surge muito com mais frequência a partir dos 40 anos, mas acima dos 20 anos já tem que ficar bem atento. Só que nós podemos ter problema de tireoide em todas as fases da vida, inclusive a gente tem o hipotireoidismo congênito, né? Que é a falta da tireoide, em geral os bebês que nascem sem tireoide, por isso que a gente faz o exame do teste do pezinho, um dos exames que se pode detecta... nascer já sem a tireoide? Sem a tireoide, e no teste do pezinho se detecta isso. E é fundamental, porque é uma criança que, se não tratada precocemente, ela vai ter retardo de desenvolvimento, retardo psicomotor,
né? E tu falou, Graciele, a respeito do pescoço, assim, que a pessoa que tem algum problema com a tireoide normalmente apresenta um volume maior na parte do pescoço. Além desse sintoma, tem algum outro tipo de sintoma que a gente possa identificar? Ou tem também alguma causa específica para que desencadeie a tireoide? Bom, primeiro, assim, em relação às causas. A causa mais comum é hereditária e ficar atento se tem alguém na família, porque daí o médico já pode fazer exames precoces, fazer anticorpos que dizem se aquela pessoa, mesmo que ela não tenha o anticorpo positivo, vai dizer que essa pessoa tem mais chance de vir a ter o problema. Não quer dizer que ela vai ter. Aí ela já pode se defender Já antes. pode se defender. Então, quem tem história familiar, com certeza. Pessoas que foram expostas a iodo radioativo até no passado, muita exposição à radiografia, raio-x. É mesmo? Tem maior incidência de nódulo e até de câncer de tireoide, então tem que ficar atento. Em relação aos sintomas, eu diria que os sintomas da tireoide eles se confundem com muitas outras coisas, mas quem tiver os sintomas que a gente vai comentar aqui, tem que sim avaliar a tireoide. Então, os mais comuns no hipotireoidismo são cansaço, queda de cabelo, pele seca, a pessoa tem mais frio do que o normal, ela costuma ter o intestino trancado, aumento de peso, apesar de não estar comendo mais, edema, retenção de líquido nos membros inferiores. Então, são sintomas que tem que alertar o paciente a procurar um médico. Já no hipertireoidismo, é muito comum também cansaço, porque é muito acelerado o metabolismo, as pessoas cansam, só que elas vão mais aos pés, fazem mais, evacuam mais, têm mais calor do que os outros, têm aceleração do batimento cardíaco, elas chegam a sentir pulsar o batimento cardíaco. Também pode ter queda de cabelo, pelo excesso de hormônios, os dois dão queda de cabelo. E eu diria assim, ambos também podem dar irregularidade menstrual. São os sintomas mais comuns que a gente Nossa, tem. afeta vários pontos da nossa E realmente vida, são assim, sintomas né? que podem se confundir realmente com algumas outras coisas. Menopausa, por exemplo, depressão. O calorão, por exemplo. Exatamente. Sim. O A próprio pessoa sente ressecamento frio da e pele. acha que é problema de circulação. Eu sou assim, né? Agora, quais são os tratamentos que a gente disponibiliza hoje em dia para o hiper e para o hipotireoidismo? Bom, para o hipotireoidismo, o tratamento é padrão, é reposição do hormônio da tireoide. O que é importante, então, as pessoas também saberem? Às vezes a gente fala, tu vai tomar um hormônio, que é o hormônio da tireoide, e as pessoas confundem esse hormônio com o hormônio feminino. Elas acham até que vão engordar, pelo contrário, é um hormônio que acelera o metabolismo e que, para meu desgosto, tem muito médico que bota em fórmulas de emagrecimento, já foi diagnosticado em produtos de shakes, hormônio da tireoide, isso não pode, né? Isso é importante dizer que não pode. Mas então, se usa o hormônio da tireoide, se usa em jejum, e aí a dose o médico vai recomendar e vai titulando, aumentando conforme o exame. Muito simples, repondo hormônio vida normal, isso tem que ficar claro. Não tem essa, eu estou com hipotireoidismo e estou engordando, não. Tu está engordando, se está tratando é porque está comendo mais, ou porque não está se exercitando, alguma coisa assim. Outro ponto muito importante é que eu recebo muita grávida que para o hormônio da tireoide. Até a 8ª semana de gestação, o bebê não tem tireoide. E é fundamental para o desenvolvimento dele, o hormônio da mãe. Então, mulheres com hipotireoidismo têm que tomar o hormônio da tireoide e têm que avisar o médico quando está grávida. O que pode acontecer no desenvolvimento da A causa mais comum, uma das causas mais comuns de aborto é o hipotireoidismo não tratado. Então, o primeiro que tem um risco de aborto. Até porque a natureza é sábia. Porque como essas crianças podem ter muito retardo mental pela falta do hormônio, já se aborta. Então, o médico tem que saber até para poder aumentar a dose, não só ela vai usar como a gente aumenta a dose. Isso é muito importante na hora da consulta, informar para o médico, não só a questão da tireoide, mas alguma outra disfunção, para que ele possa também fazer o acompanhamento da forma mais correta, principalmente nesse caso, que é muito simples também de solucionar, né, Graciele? É muito simples. Há muito tempo atrás eu atendia no interior e eu pegava inúmeros casos de mulheres com aborto de repetição e que nunca tinha sido dosado o hormônio da tireoide. Sim, a pessoa acaba descobrindo depois que acontece. Que já de repente até nem sabia que tinha. Nem sabia, É bem comum isso. E o tratamento do hipertireoidismo, a gente já divide em basicamente 3 tipos de tratamento. Existe o tratamento com iodo, que é uma substância que destrói a tireoide, então ela vai destruir uma glândula que funciona demais. E necessariamente esse paciente vai evoluir para o hipo, que tem um tratamento mais fácil. Porque o hiper não controlado, ele tem um risco muito grande cardíaco, tem um risco para o paciente muito grande a longo prazo, de arritmia cardíaca. O outro tratamento seria o cirúrgico, tirar a glândula fora e também o paciente vai ter que repor hormônio. E tem o tratamento medicamentoso para bloquear o hormônio da tireoide, só que a gente não costuma usar para o resto da vida. Então, esse paciente ou ele cura com o tratamento, com o comprimido, e a chance de curar uns 30%,
Isso é muito bom, né? Porque a pessoa se livra de tantos desconfortos da doença. Exatamente. Né? Mas se com o medicamento a pessoa não curar, ela vai acabar indo ou para cirurgia ou para o iodo. Assim, esse é o tratamento do hipo. Sim, olha, são muitas dicas aqui, porque é uma situação bem complicada. A pessoa acaba tendo muitos problemas no dia a dia e tem tratamento, gente. Então, se você quer mais alguma informação, pode ligar direto para a doutora Graciele Tombini, endocrinologista. Também tem o site gracieletombini.blogspot.com. É o blog, gente. Então, busque mais informação. Fique atento aí com a sua tireoide.